Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula aí do professor Maico Saboia. E na videoaula de hoje iremos falar sobre volumes de prisma e conversões, de unidades de medida. Então vamos lá para alguns exercícios. Exercício de número 1, ele fala o seguinte: realize as conversões de unidades indicadas a seguir. Então ele quer que você converta 6 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Então a conversão de unidade é o seguinte: toda vez que eu for para a direita eu multiplico por 1000. Toda vez que eu for para a esquerda eu divido por 1000. Maico, por que por 1000? Porque a gente está trabalhando com unidades de volume. Então, unidade de volume é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então a multiplicação e a divisão é por 1000. Então 6 metros cúbicos, coloca lá o 6. Quero chegar em decímetro cúbico. Então vou para a direita, então multiplico por 1000. Então é 6.000 decímetros cúbicos. Item B, 18 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Opa, o 18 centímetros cúbicos, coloca ali. Vou para a esquerda, divido por 1000. Então minha resposta é 0,018 decímetros cúbicos. Questão de número 2. Ele fala o seguinte: a prefeitura de uma cidade caracteriza o valor final da conta da água de uma residência da seguinte forma: R$19 de taxa fixa mais R$1,50 por metro cúbico de consumo. Então, item A: qual é o valor da conta de uma residência que consumiu 8 metros cúbicos em um mês? Então, primeiro passo, verificar quanto a pessoa vai pagar de consumo. Então, 8 metros cúbicos vezes R$1,50. Fazendo as continhas aí, pelo consumo a pessoa vai pagar R$12. Porém, ela também tem que pagar a taxa fixa. Taxa fixa de R$19. Então, 19 mais 12, R$31 no item A. Item B. Em uma residência cujo consumo foi de 22 metros cúbicos no mês, qual será o valor? Então, de novo, primeiro verificar o consumo. 22 metros cúbicos vezes R$1,50. Calculando isso aí, temos que naquele mês a pessoa vai pagar só pelo consumo R$33. Porém, tem que colocar também o quê? A taxa fixa. Taxa fixa de R$19. 19 mais 33, a pessoa vai pagar naquele mês o equivalente a R$52. Questão de número 3, ele fala o seguinte: a embalagem de um chocolate é feita em um formato de prisma de base triangular. O volume ocupado pela caixa é de 192 centímetros cúbicos e a altura da embalagem é de 8 centímetros. Então, qual é a área do triângulo da base dessa embalagem? Então, pessoal, primeiro passo, como calcular esse volume desse prisma, Esse prisma aí, ele está deitado, mas o coerente dele seria ele estar nesse formato aqui, pessoal, ó. Nesse formato, ok? Então, ó, a base dele é triangular. Ok? Então, para calcular isso aí, como é que a gente faz? O volume do prisma vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Ok? A área da base vezes a altura. Porém, o valor do volume ele deu 192. O valor da altura também ele deu 8. Então, 8 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 192 dividido por 8, 24. 24 o quê? Centímetros quadrados. Então, a área do triângulo da base é 24 centímetros quadrados. Questão de número 4. Ele fala o seguinte: elabore em seu caderno um problema envolvendo o cálculo de volume de um prisma. Troca de caderno com um colega para que um resolva o problema elaborado pelo outro. Ok? Então, vamos lá. Probleminha que eu elaborei para vocês. Qual é a capacidade desse aquário em litros? Observe aí as medidas do aquário. Bom, como é que eu calculo? Primeiro, as medidas dele. Comprimento, 30 centímetros. Profundidade, 10 centímetros. E altura, 20 centímetros. Então, o volume do prisma é o quê? A área da base vezes a altura. A área da base é um retângulo. Ok? Um retângulo de 30 por 10.
e a altura 20 centímetros. Então, meu volume do meu prisma, que é um prisma de base retangular, vai ser calculado o quê? 30 vezes 10 vezes 20. Então, 30 centímetros vezes 10 centímetros, 300 centímetros quadrados, vezes 20 centímetros, 600 centímetros cúbicos. Opa, professor, mas a resposta que ele está pedindo é o quê? Em litros. Resposta que ele está pedindo em litros. Ora, como 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então 6.000 centímetros cúbicos equivale a 6.000 ml. E 6.000 ml corresponde a 6 litros. Porque 1 litro corresponde a 1.000 ml. Questão de número 5. Ele fala o seguinte: um copo medidor é um recipiente que possui diferentes unidades de medida, entre elas a xícara e o ml, muito utilizada em receitas culinárias. Sabendo que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, identifique o volume ocupado por cada líquido. Então, beleza. Vou dar uma olhadinha lá no azeite. O azeite 150 ml, o leite 300 ml, o óleo 150 ml, o suco de laranja 125 ml. Porém, ele quer saber o quê? O volume. Bom, como eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então 50 ml equivale a 50 centímetros cúbicos. 300 ml, 300 centímetros cúbicos. 150 ml, 150 centímetros cúbicos. E 125 ml, 125 centímetros cúbicos. Conversão direta, né, pessoal? De 1 para 1. Questão de número 6. Ele fala o seguinte: o nome de um prisma é associado ao polígono da sua base. Associe o nome de cada prisma a seguir com sua respectiva figura. Então, o primeiro prisma, qual é a base dele? Observa lá na base. A base dele é o quê? Um triângulo aqui, ó. Então, é um prisma triangular. Segundo prisma, é um prisma o quê? Tem quantos lados aqui? Ah, professor, tem 5 lados. Então, é um prisma o quê? Pentagonal. Terceiro, quantos lados tem aí o terceiro prisma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um prisma o quê? Hexagonal. E, por fim, o último prisma tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, um prisma o quê? Quadrangular, de base quadrada. Ok? Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido essa videoaula e até nosso próximo encontro. Um abraço, até mais!